Seja bem-vindo à jornada de encerramento do Campeonato Nacional de Clássicos e Clássicos 1300 e ainda Campeonato Nacional de Legends. 27 inscritos nos Clássicos, 21 nos Legends. Muita animação e um programa de luxo no Algarve Classic Festival. Do lado do Nacional de Clássicos em Históricos 75, João Macedo Silva versus Joaquim Jorge, o piloto com o maior número de participações seguidas no campeonato. A minha expectativa é que corra tudo bem, tenha um fim de semana em grande e que vença o melhor. O Joaquim é um adversário muito forte, mas vou tentar levar a melhor dele. Conhecemos perfeitamente as pistas, é uma questão de afinações, vamos ver o que tem a melhor arma para amanhã. Do lado nacional de Clássicos 1300, Filipe Nogueira é um dos nomes bem conhecidos no desporto automóvel, primeiro através do pai, desde 1975 através do filho. Eu tenho fotografias com 8 anos nas boxes de Vila do Conde, circuito de Vila do Conde, a acompanhar o meu pai. E, portanto, ele morreu em 79, deixou de correr em 71 e eu andei sempre com ele. Eu faço isto porque gosto muito, mas também porque é uma forma das pessoas se lembrarem e falarem do meu pai, porque já lá vão muitos anos que ele se foi embora e de forma que é uma maneira de lhe dar também, prestar-lhe a minha homenagem e o meu respeito. Também em Clássicos 1300, Arnaldo Marques no seu amarelo Datsun 1200. Bom, eu vou tentar estar o mais concentrado possível para fazer um bom resultado. Por acaso estou em primeiro na minha classe em termos de campeonato, portanto se fizer um bom resultado na corrida de sábado e na corrida de domingo, vou tentar conseguir ganhar o Campeonato Nacional de Velocidade na minha classe da H71. Um fim de semana que prometia muita emoção, com fair play acima de tudo. Gostaria que fosse eu, mas se for o Pedro a ganhar também não fico chateado. Basicamente concentrar-me, estar com a cabeça no jogo e tentar ganhar. O piloto Marlin está sempre preparado, está sempre divertido e satisfeito e contente, porque é assim o espírito com que eu estou nas corridas e nos clássicos. Há de tudo. Há pessoas que têm a mania da campeonite, há pessoas que andam aqui porque gostam e porque se divertem pela camaradagem. Eu confesso-lhe que já não tenho idade para chegar à Fórmula 1. Campeão nos clássicos já fui 2 vezes, já ganhei 2 vezes Taça de Portugal, de forma que isto para mim é um divertimento, percebe? Entre curva e contra-curva, corridas emocionantes no Autódromo Internacional do Algarve e muito para contar. Adrenalina pura, tudo apostos para o desfecho dos campeonatos. Vamos à primeira corrida do Campeonato Nacional de Clássicos e Clássicos 1300. Com o João Macedo Silva em Porsche 911 RSR a sair da pole position depois de ter ditado lei durante a qualificação. Chegou em primeira à primeira curva, caiu para terceiro e foi Joaquim Jorge com o Forscore número 106 que partiu em segundo, que liderou à primeira volta. Uma frente controlada totalmente por Históricos 75, da RM Racing, Rui Alves, que, entre ameaças, tentava por várias vezes passar para primeiro. Na quarta posição seguia Joaquim Soares, à frente do Históricos 75, com o Lotus Elan número 145 a dominar, enquanto Alexandre Guimarães atrás liderava o grupo 5. Em lutas pelo 5º lugar com Guimarães, seguia também Jorge Cruz em BMW 323i. A lutar pelo lugar mais à frente, Macedo Silva, que à terceira volta seguiu para a boxe devido a um furo que o fez cair até à última posição. Não baixou os braços, regressou à pista e tentou recuperar. Dentro dos 1300, luta entre Filipe Nogueira no Morris Mini 1275 GT, que à terceira volta se aproximava de Luís Alegria, ele que venceu a qualificação dos 1300 e que, apesar de se ter atrasado um pouco devido a um problema na caixa de velocidades, não perdia a liderança dos H75. A corrida ia a meio e apenas 39 centésimas separavam Nogueira de Alegria.
Arnaldo Marques era o melhor dos 1300 e simultaneamente dos H71. Voltando à frente da corrida, Joaquim Jorge ganhava cada vez mais distância sobre Rui Alves, mantendo os primeiros lugares confortáveis. Ao contrário do terceiro posto, que era ameaçado por 4 pilotos, entre trocas de posições entre Alexandre Guimarães, Joaquim Soares, Jorge Cruz e ainda Rómulo Mineiro. A situação estabilizou só à quarta volta, pouco depois de um toque ao Lotus de Alexandre Guimarães, que ao lhe danificar a roda traseira esquerda, o levou até à boxe, de onde não mais saiu. Joaquim Soares passava então para terceiro, de pedra e cal. Rómulo Mineiro em Forscore RS 2000 era quarto, passando a comandar o grupo 5, mas Jorge Cruz, sem se contentar com o quinto posto, conseguiu ultrapassar. A fase final da corrida foi marcada pelo ritmo forte imposto dentro dos 1300. Luís Alegria pressionava Arnaldo Marques até aqui em primeiro, mas que à oitava volta foi ultrapassado por Alegria, que cortou a meta em primeiro dos 1300, primeiro dos históricos 75. Arnaldo Marques era segundo, primeiro em históricos 71. Uma partida muito boa, foi muito disputada logo no início, entre mim e o Nogueira, que tem um excelente carro também. Ultrapassámos mutuamente, eu depois consegui distanciar porque ele teve algum problema, depois foi gerindo, até conseguir vencer, o que foi muito bom. Em terceiro dos 1300, Filipe Nogueira. Posteriormente, Luís Alegria foi desqualificado, passando Arnaldo Marques a vencer dentro dos 1300. João Lima em Alfa Romeo 1750 GT foi o vencedor em históricos 71 e Pedro Serrador do Grupo 1. Estamos a experimentar o carro de novo. A época não correu muito bem, mas finalmente acho que as coisas começam a ganhar um novo rumo. João Macedo Silva, depois do furo, no início da corrida, recuperou até sexto à geral. Depois de várias lutas, a cortar a meta como vencedor do Grupo 5 e em quarto à geral, Rómulo Mineiro. Jorge Cruz deu o tudo por tudo. No que lhe restava da corrida, recuperou até ao terceiro posto à geral e ganhou os históricos 81. Foi desde o princípio ao fim, a lutar e a tentar subir na geral. Pronto, foi uma corrida que foi muito bem, foi bastante divertida. Em segundo lugar ficou Rui Alves. O grande vitorioso desta primeira corrida foi Joaquim Jorge, que conseguiu defender a posição do início ao fim, com uma vantagem confortável do segundo classificado a mais de 30 segundos. Saiu vitorioso também nos históricos 75. Os azares dos uns são a sorte dos outros. Foi pena o Pi furar logo na primeira volta, estragou a corrida dele. Pronto, para mim foi mais facilitado, controlei, andei com muita distância. Fazemos agora uma pausa nos clássicos e passamos para o Campeonato Nacional de Legends, com emoções do início ao fim, com a primeira corrida. Pedro Alves era quem ocupava a pole position e dividia a linha com Henrique Jordão, mas a surpresa no arranque veio de trás. O BMW M3 E36, número 348 de Paulo Sousa, saltou do terceiro posto para o comando da prova.
À primeira volta, a pouco mais de 3 segundos e meio, seguia Pedro Alves, no carro 352, e a cerca de 4, Henrique Jordão, que corre com um carro que não está dentro do regulamento, mas ao ser esta a última prova foi permitida a participação. Luta interessante no 6º posto, com Gonçalo Rodrigues e André Martins, ambos de FEUP 3, que seguiam separados por 300 milésimas. Foi uma corrida bastante dura, não foi fácil, derivado ao tempo também, que se faz sentir aqui no Algarve, bastante calor, mas pronto, os meus adversários pressionaram muito. Mais atrás, com 200 milésimas entre eles, André Tavares com João Brandão, os dois em FEUP 2. Na traseira, Miguel Rodrigues e Filipe Marques, com 300 milésimas a separá-los. Na frente, mudança à segunda volta, com Pedro Alves a ceder a segunda posição ao número 360 de Henrique Jordão. As posições foram-se mantendo da mesma forma até ao final da corrida. Sem grandes mudanças, apenas as diferenças aumentavam ou diminuíam. Pedro Alves pressionou bem forte, tentou, mas foram 15 segundos a separá-lo da vitória absoluta. Vitória essa que foi para Henrique Jordão, também na categoria especial, que assinalou ainda a volta mais rápida, com 2 minutos, 9 segundos e 488 milésimas. Como o piloto corre com um Volvo S60, que está fora dos regulamentos por ser de construção posterior a 2000, o primeiro lugar dentro dos Legends foi assim de Pedro Alves, que venceu a categoria PH99. No 3º posto, a decisão foi levada até ao cortar da meta. Nuno Figueiredo no número 324 e José Meireles no 320 ficaram separados por cerca de 3 segundos e completaram o pódio em PH99. Grande luta entre o número 368, Gonçalo Rodrigues, e André Martins, os dois a lutarem pelo FEUP 3, e apesar de Rodrigues ter ganho distância para Martins, o piloto acabou por ser desclassificado no final da prova, assim como Paulo Sousa. André Martins levou assim o Alfa Romeo à vitória em FEUP 3. António Ferreira, no número 333, foi segundo classificado na categoria. Em PH90, Nuno Silva foi o mais forte. Nos FEUP 2, forte luta, 5 carros a discutirem as posições volta a volta. No número 383, André Tavares liderava, mas Miguel Rodrigues acabou por assumir o primeiro posto e João Brandão também acabou por subir e ficar na segunda posição, com o pódio em FEUP 2 a ser completado por Filipe Marques. Vamos agora à segunda corrida dentro do campeonato de Legends. A segunda corrida tinha Henrique Jordão a sair da frente, linha dividida com Pedro Alves. Arranque da prova com o Jordão a capitalizar a saída da frente para assegurar o comando da prova. Mas Paulo Sousa fez um arranque canhão e, ao sair de 14º, agarrou-se à traseira do Volvo e ainda na primeira volta ultrapassou Jordão para assumir o primeiro posto. Arranquei em último, porque infelizmente fui desclassificado na corrida de ontem. Resolvemos o problema, alinhei na corrida, arranquei em último, tentei o máximo chegar à primeira curva em primeiro lugar, não consegui, cheguei em segundo, passei o primeiro, tentei gerir a corrida até ao fim e foi o que aconteceu. À terceira volta, Pedro Alves deixava-se levar pela forte luta entre o número 324 de Nuno Figueiredo e o 320 José Meireles. Os dois ultrapassaram-no e assumiam respectivamente a terceira e a quarta posições.
No número 352, Pedro Alves não estava a conseguir ter o desempenho da primeira corrida e à 7ª volta viu mesmo o fim de semana encerrar mais cedo. Problemas no perno de uma roda levaram à desistência. Nessa mesma volta, o Alfa Romeo número 368 de Gonçalo Rodrigues ultrapassava António Ferreira. O piloto estava imparável e só parou quando chegou mesmo à frente da categoria FEUP3, que acabou por vencer. De recordar que o piloto tinha sido desclassificado na primeira corrida, depois de, nas verificações técnicas, terem sido detectadas irregularidades. António Ferreira e António Barros, no número 335, completaram o pódio da categoria. Voltando à frente da corrida, e apesar de o carro não pontuar para os LCC, Henrique Jordão acabou por ser o mais forte, já que Paulo Sousa foi desclassificado depois do final da corrida. Nuno Figueiredo, no número 324, levou a carismática Volvo 850 T5 State ao segundo lugar, vitória em PH 99, depois de uma luta mais uma vez bastante renhida com José Meireles, que acabou por encerrar o pódio. Foi uma corrida bastante difícil, eu durante todo o fim de semana não tive o carro nas melhores condições. No final o resultado foi bem melhor do que aquilo que eu estava à espera, mas é sempre bom terminar a época com o segundo lugar do campeonato e o primeiro lugar acho que é excelente para toda a equipa. Nos PH 90, vitória para Nuno Silva, no número 384. À semelhança dos FEUP3 e como tem sido habitual, também os FEUP2 foram protagonistas de grandes lutas em pista. Filipe Marques, no número 327, e André Tavares eram quem discutia a vitória, mas Miguel Rodrigues acabou por se intrometer neste grupo, agarrar a frente e seguir assim até ver a bandeirada xadrez. Marques e Tavares ocuparam as restantes posições do top 3 no que diz respeito a esta categoria. Retomamos as emoções do Nacional de Clássicos com a segunda corrida, última da época pontuável para os campeonatos. A sair da 6ª posição da grelha de partida, João Macedo Silva fez um arranque canhão e à chegada da curva 5 já discutia o primeiro posto. O adversário, como é hábito, o carro 106 de Joaquim Jorge, ele que venceu a primeira corrida, e ainda Rui Alves com o número 120, que se seguia firme na luta. Mas ninguém parava Macedo e Silva, que no final da volta inaugural já fazia primeiro, rodando posteriormente com vantagem sobre a concorrência, que discutia fervorosamente o segundo posto, com Jorge a tentar escapar, mas Alves a nunca o deixar fugir. Em 1300, com o número 205, Filipe Nogueira foi o piloto do início da corrida. Na frente da prova deixou os Datsun de Arnaldo Marques e Luís Alegria para trás, em luta pelo segundo posto. À terceira volta, o 132 de Jorge Cruz fazia parte de um pelotão animado. Uma luta de Lotus Elan com Alexandre Guimarães a levar a melhor sobre Joaquim Soares, que à mesma volta perdeu várias posições devido a problemas de motor. A aproveitar o azar de Soares, o 150 de Alexandre Guimarães subiu para o 4º posto por troca com o Jorge Cruz, que acabou por perder lugares para Duarte Fraga à 6ª volta. Voltando aos 1300, a partir de meio da corrida era o tempo de Luís Alegria lançar o ataque, ele posteriormente voltou a ser desclassificado. Arnaldo Marques assumiu então a vitória da prova e do campeonato em históricos 71. Correu muito bem, foi disputada também com o Mini do Filipe Nogueira, que também foi uma boa disputa, foi excelente, foi assim o campeonato todo. Fizemos um excelente campeonato os dois. Portanto, só estou muito feliz porque, para além de ter ganho a corrida, fiquei com o título de campeão nacional da minha classe, portanto só posso estar muito feliz. A cerca de 4 décimas, Filipe Nogueira, em segundo dos 1300 e em terceiro João Braga, vencedor dos históricos 75. Apesar de não terem alinhado em Portimão, os vencedores da Taça 1000 Clássicos foram Abel Marques e Sérgio Monteiro.
Voltando à pista, entrada de safety car devido à perda de uma roda do BMW 2002 de Francisco Pinto, com o fim da corrida ainda com o veículo de segurança em pista. João Vieira, no seu Volkswagen Karmann Ghia, ganhava nos H65 1600. A vitória dentro dos H71 1600 foi para o número 145 de Joaquim Soares. Quanto ao Grupo 1, Pedro Serrador foi o homem do momento, vencendo a categoria nas duas corridas. No entanto, a consagrarem-se campeões Gonçalo e Henrique Jordão. Foi o lugar pretendido, não há muito mais a dizer. É bom acabar a época com 2 vitórias. Problemas de autoblocante do BMW de Jorge Cruz explicaram o desempenho menos positivo na segunda metade da corrida, mas mesmo assim sem o fazer perder o primeiro lugar dos históricos 81, quinto à geral. Relativamente à corrida de hoje, portanto, foi um bocadinho menos conseguida do que a de ontem, porque foi no sentido contrário. A de ontem foi sempre a subir, a de foi sempre a descer. Porque ontem detectei uma pequena anomalia do carro, não estava com a tração toda que devia estar, mas tinha pneus. Portanto, consegui-me apoiar mais nos pneus, apesar de sentir a dificuldade do carro em progredir. Hoje, pronto, a sensação foi a mesma, mas só que fui ficando sem pneus, logo não consegui fazer o mesmo desempenho, mas pronto, a ideia era ficar à frente da classe e divertir-me, acima de tudo. A sagrar-se campeão dos históricos 81, Fernando Xavier. Já em históricos 71, o Lotus 145 de Joaquim Soares. Começou bem, mas depois, pronto, o carro na curva 3 parou-se o motor, calou-se. Atrasei-me um bocado, depois tive que ir atrás de prejuízo, pronto, mas foi giro. Foi a primeira vez que andei com este carro este ano. Está em evolução, para o ano acho que vou tentar lutar para ser campeão. O carro está em evolução, portanto acho que vai ser possível isso. A um pé do pódio geral ficou Alexandre Guimarães, vencedor da prova do Grupo 5. O campeão foi Rómulo Mineiro. A fechar o top 3 da corrida, o Forscore de Rui Alves, número 120. Joaquim Jorge, com o número 106, conquistou o segundo lugar do pódio geral. Com a corrida a ficar decidida logo à primeira volta, a gerir João Macedo Silva foi o grande vencedor do campeonato em históricos 75. Arranquei de 6º lugar, mas recuperei logo na primeira volta o primeiro lugar. E a partir daí foi a gerir um bocado a distância. Tentei-me afastar, porque já ontem aconteceu-me um azar, a jante abriu a meio e eu, por causa das coisas, quis-me distanciar para cá, se tivesse que ir à boxe, ter tempo de sobra. Sou bicampeão nacional de clássicos H75, estou extremamente contente e que para o ano venha mais. Os campeonatos nacionais de clássicos e clássicos 1300 e ainda Legends encerraram as contas em Portimão. Para o ano a mais, até lá. Made a war.